Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação MRFG3 da Marfrig. A gente está naquela busca incessante de voltar a ter mais conteúdos de ação. E para isso precisamos de você, do seu apoio, do seu like, da sua inscrição no canal, do seu comentário exatamente para a gente fazer igual que a gente fez aqui na Semin, pessoal. Deu uma quantidade boa, não é ideal, né? Porque Semin sempre foi uma das ações tops, normalmente com mais de 1000 views, mas dessa vez deu 635 views. Isso aqui nos permite ter e crer que a gente pode voltar a ter mais vídeos de ação aqui no canal, mas para isso a gente precisa sequenciar. Não apenas essa quantidade de views boas num vídeo de ação, a gente precisa ter uma sequência. Então, se nos próximos 3 vídeos de ação, incluindo esse da MRFG3 da Marfrig, a gente conseguir bater essa meta de 500 views ou mais, a gente vai voltar a fazer conteúdo de forma semanal de ação. Então, se você gosta de ação, chegue junto, como eu falei. Se puder, até compartilhe o vídeo, deixa o like, comente aqui pra gente bater essa meta, porque o YouTube espalha para mais pessoas. Espalhando para mais pessoas, a gente bate essa meta com mais facilidade. Eu tô escolhendo 4 ações top do canal, porque também Marfrig sempre deu, normalmente, mais de 500 views. Assim como Semin, ela não estava conseguindo bater nos últimos vídeos mais de 500 views. A gente tá tentando fazer isso para poder voltar a fazer vídeos de ação de forma semanal. Então vamos lá começar o vídeo propriamente dito. Então a gente vai começar com o preço teto de Décio Bazinho, preço justo de Benjamin Graham, da MRFG3 da Marfrig. Nos últimos 5 anos, ela distribuiu dividendos apenas em 2 anos, pessoal. Se ligue, apenas em 2 anos. Então ela não é uma boa pagadora de dividendos. Basicamente é isso. Apesar de você ver aqui que o preço teto dela atualmente está R$17, o que nos dá, em relação ao preço atual dela de R$10,20, um potencial de rentabilidade muito bom de 66,67%. Ou seja, por esse número você investiria nela se você gosta de dividendos. Mas você tem que se ligar que ela distribuiu fortemente dividendos em 2 anos, 2021 e 2022. Em 2020 foi 0, em 2023 foi 0, em 2024 está sendo 0 também. Vamos considerar 2024, inclusive, o que não é o normal. Mas por quê? Exatamente porque se a gente considerasse 2019, era 0 também de dividendos. Então não faz muita diferença a gente considerar 2024 ou 2019. Então, como eu falei, apenas 2 anos, nos últimos 5 anos, ela distribuiu bons dividendos. Distribuir bons dividendos com constância não é o forte da Marfrig. E em relação ao preço justo de Benjamin Graham, é impossível calcular. Por que é impossível, Adriano? Exatamente porque, para quem não conhece, a fórmula tem uma raiz. E dentro dessa raiz tem o LPA e o VPA. Para quem não sabe, LPA é lucro por ação e VPA, valor patrimonial por ação. Como o lucro por ação dela é negativo, simplesmente não existe raiz quadrada de número negativo. Então a gente não pode calcular o preço justo de Benjamin Graham. Vamos agora passar lá para o site do Status Invest, onde traremos mais informações para vocês. Nesse vídeo também eu vou trazer o que os analistas especialistas de mercado lá do site da Microsoft Start acham dessa ação também para vocês. Se ligue e fique junto com a gente. Então, pessoal, eu estou trazendo para vocês logo de cara o gráfico dos últimos 5 anos para vocês notarem como ela é uma ação diferente. O valor atual eu já passei para vocês. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima, ou seja, no último ano, uma mínima de R$ 6,14 apenas e uma máxima de R$ 10,40. Ou seja, está bem próximo da máxima dela nos últimos 12 meses. E nos últimos 12 meses sofreu uma valorização gigante, estúpida, de 59%. Mas vejam bem, ela já teve nos últimos 5 anos um valor de R$ 21,40. Meus amigos, em relação a esse valor máximo, ela está muito desvalorizada. Ela desvalorizou 52%. E ela ficou muito tempo patinando aqui, ó, nessa região de R$6. Você olha que mais ou menos no começo de fevereiro do ano passado, até mais ou menos aqui, final de outubro, ela ficou patinando. Foram 8 meses patinando aqui a ação e com uma desvalorização em relação a esse preço máximo dela de cerca de 70%. Esse preço máximo ela alcançou em outubro de 2021, que foi um daqueles anos que ela distribuiu bons dividendos. Ela subiu muito até por isso, que nesse ano de 2021 ela distribuiu dividendos tão bons que ela conseguiu ter essa valorização muito grande. Porque se você olhar, no começo de 2021 ela não estava valendo tanto. Estava valendo mais ou menos como ela está valendo agora, ó. Na faixa de R$10, ó, 10 e pouco. Dobrou de preço praticamente. Isso aqui se deveu praticamente, eu acho que a distribuição de dividendos que ela fez durante o ano de 2021. E depois ela começou a despencar, ó. Final de 2022, ela já estava custando nessa faixa de 6 e pouco. Teve um aumento de 8 para 8 e pouco, depois caiu e patinando
patinar até o finzinho de outubro, começo de novembro já. E tem um motivo para ela ter crescido nesse mês de novembro. Você vê que no mês de novembro ela começou barata, na faixa de 6,50, já no dia 29 ela estava batendo 10,40, meus amigos. Então se a gente pegar aqui da mínima dela no finzinho de outubro e puxar aqui até o dia 29, ela cresceu quase 62%, meus amigos. Crescimento estúpido. E por que aconteceu isso? Eu vou mostrar agora mesmo para vocês o que aconteceu. No terceiro trimestre de 2022, mostrado no início de novembro de 2022, ela lançou os resultados dela e deu de lucro líquido, que é exatamente aqui que a gente vê os nossos dividendos. Alguém vai perguntar, e os dividendos dela? Exatamente o que eu coloquei aí na capa da thumbnail. Aqui que a gente vai começar a destrinchar essa história. Então, ela teve um lucro de 431 milhões e anunciou logo na sequência uma quantidade de dividendos muito interessante, na época foi 91 centavos. Ela já estava valendo naquela faixa que eu mostrei para vocês. Mais de R$9 na época. Então, 91 centavos, ao preço da época, dava praticamente 10% de yield. Teve um pessoal que deu uma empolgada e já comprou. Ela subiu um pouco mais antes de cair, porque depois tem a data X e começa a cair. Depois daí, meus amigos, foi só ladeira abaixo. O que aconteceu no quarto trimestre de 2022? 628 milhões de prejuízo, meus amigos. E você vê que a dívida líquida sobre o EBITDA, que é a alavancagem da empresa, subiu de 2,38 para 2,99, quase 3. Segundo os especialistas, o ideal é que seja no máximo 3,5 para a empresa estar saudável. No máximo 3,5, a dívida líquida sobre o EBITDA. E aqui ele já foi para 2,99 e teve esse prejuízo de 628 milhões. No primeiro trimestre de 2023, meus amigos, mais um prejuízo de 634 milhões. Se você somar nesses dois trimestres, foi 1 bilhão e 200 milhões, quase 270 milhões de prejuízo em 2 trimestres apenas. A dívida líquida sobre o EBITDA subiu para 3,5, ou seja, aquele máximo, o máximo considerado ainda aceitável para não estar problemático. Segundo trimestre de 2023, o prejuízo foi maior ainda, 784 milhões. Meus amigos, se você soma esses 3 trimestres, foi quase 2 bi só de prejuízo da Marfrig. Enquanto isso, a dívida líquida sobre o EBITDA da alavancagem manteve-se 3,50. Você vê que foram 3 trimestres só de paulada, né? Só de paulada. E o que aconteceu para subir, como eu mostrei para vocês já no comecinho de novembro de 2023? Exatamente isso aqui, ó. Prejuízo de novo, meus amigos. Só que em vez de ser 700, 600 milhões, foi de 112 milhões. Ou seja, já teve gente que deu aquela velha e boa empolgada. Oh, meu Deus, agora vai, agora vai. E nisso você viu que ela saiu daquela faixa que ele tava, aquele marasmo de 6 e pouco, e foi logo para 10. E agora, meus amigos, acabou de sair o resultado do quarto trimestre que eu vou mostrar para vocês. Saiu semana passada. E no quarto trimestre do ano passado, saiu um lucro. Finalmente, depois de 4 trimestres só apanhando, um lucro de 12 milhões. Ridículos 12 milhões. Para quem teve prejuízo de 600 milhões 2 vezes, um de 700 milhões e um de 112 milhões, teve um lucro de 12 milhões. 12 milhões é fichinha, meus amigos, é fichinha, porque se a gente for olhar os outros números, a gente vai ver que a receita da empresa é na faixa de bilhões. São vários bilhões. Só que quando tira as despesas, estava dando nesses trimestres sempre prejuízo. Foram 4 trimestres no prejuízo. Esses 4 trimestres no prejuízo fizeram, mesmo com esse lucro aqui que foi ridículo, fizeram o lucro por ação, aquele LPA que eu mostrei para vocês, ficar negativo. Então aquele lucro por ação é exatamente por causa disso, essa sequência de vários trimestres dando prejuízo. Então começou lá no quarto trimestre de 2022 e depois primeiro trimestre de 2023, segundo trimestre de 2023, terceiro trimestre de 2023 e só agora no quarto trimestre de 2023 foi que deu lucro, mas só foi apresentado isso no finalzinho do mês de março. E mais gente se empolgou. E nisso a gente vê que a ação, que já estava caindo de novo, ó, chegou a bater menos de 9, já voltou a subir para essa faixa acima de 10. Eu acho que é uma empolgação muito grande para uma empresa que não está bem, porque quando ela estava caindo e estava dando lucro ainda era interessante. Mas depois que ela começou a dar prejuízo, já não sei se é muito interessante. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda e nem de compra de nenhuma ação, inclusive da Marfrig 3. Não vamos fazer isso. Mas fica aí para você pensar, refletir sobre isso. Eu acho que tem muita gente achando que ela vai começar a distribuir dividendos. Opinião minha. Não é obrigado você seguir essa opinião minha. Eu acho que vai demorar ainda, porque pelo visto ela pode até voltar a dar lucro, mas ela passou tanto tempo dando prejuízo que ela também está precisando diminuir a questão da dívida dela, da alavancagem dela. Então por causa disso a gente vai mostrar daqui a pouquinho quanto é que tá a alavancagem aqui no site do Status Invest. Tá assustadora, digamos assim. Não tá só aqueles 3,5. Eu não sei se tá errada, porque eu procurei tanto no Status Invest como no Investidor 10, em ambos
juros tá alta, tá acima desses 3,50 que foi mostrado anteriormente nos relatórios dos trimestres. Por isso que eu vou trazer aqui que tem no Status Invest. Vou confiar no Status Invest e mostrar para vocês. Tem gente que eu acho que tá comprando, não é nem muito por causa dos dividendos, é mais pensando no crescimento, tá pensando, sabe em quê? Pensando que a ação vai fazer esse caminho daqui para cá, né? A gente pode puxar daqui para cá, porque é mais ou menos o mesmo valor, puxar daqui para cá. Tem gente que tá pensando que vai acontecer isso, ou seja, subir quase 100% ou mais de 100%. Então, eu acho que é por isso que tem gente empolgada fazendo essas compras. Para quem não sabe, ela começou a dar prejuízo principalmente depois que ela comprou basicamente a BRF, que para quem não sabe, a BRF é a dona da Perdigão e da Sadia, ou seja, ela entrou nessa parte do mercado de aves também, né? Não deixa de ser proteína animal, mas é de aves. E a BRF vinha trazendo, puxando muito prejuízo. Por causa disso, foi também que ela entrou nessa fase ruim aí de prejuízos, por causa da BRF. Aqui a gente vai trazer para vocês essas informações aqui do site e na sequência eu vou mostrar o que os analistas estão achando da ação. Mas eu queria, antes disso, perguntar para você: você possui Marfrig 3 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a exposição para aproveitar esse aumento aí, esse possível aumento no futuro? Que outra ação desse segmento aqui de proteína animal você possui? Você possui, por exemplo, a BIF3? Me diga aqui nos comentários. Por sinal, a Minerva comprou parte de algumas operações da Marfrig, se eu não me engano, no Uruguai, na Argentina. Então, isso também afetou os preços das ações. Valorizou as ações da Marfrig, que vendeu, e com essa venda, o pessoal pensou, vai lucrar, vai diminuir as dívidas, e caiu a ação BIF3. Então, tem todo esse contexto também que eu não tinha citado, mas estou citando agora. Então, eu queria que você me dissesse se você possui ela ou não possui, se possui a BIF3. Me diga aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinhas. E, meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe para depois. Se inscreva agora mesmo, deixe aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, para a gente conseguir bater essa meta de 500 views. Se a gente manter essa média de 500 views nesse vídeo aqui e nos próximos dois, a gente vai voltar a fazer, essa é uma promessa que eu tô fazendo agora, voltar a fazer conteúdo de ações de forma semanal. Toda semana estarei soltando um vídeo de ação, vai depender de você que é fã de ação aqui do canal. Então, trazendo essas informações para vocês, a gente vê que o dividend yield no último ano é zero, simplesmente ela não distribuiu nada, zero, e até o momento não distribuiu nada. P sobre L dela tá negativo, exatamente porque o lucro dela no último ano tá negativo. Quer dizer, dois números horríveis. Para mim, que gosta de dividendo, tá péssimo aqui. O P sobre VP está bom, 1,55, tá ok. O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT, pessoal, o ideal é que seja abaixo de 10. Esse aqui tá ok, mas esse aqui tá péssimo. Abaixo de 10 e tá 217, meus amigos, horrível. Indicadores de endividamento. Olha aqui, quanto é que tá a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Pessoal, isso aqui, o ideal é que seja 1. Para mim, o ideal é que seja, no máximo, meio. E tá 5,25. Está estúpida essa dívida líquida sobre o patrimônio líquido. E eu fui fazer as contas com os números que tem aqui no Status Invest e realmente é 5,25. É absurdo isso aqui. Ou seja, a dívida líquida dela é 5 vezes maior do que o patrimônio líquido da empresa. Então é muito ruim esse número aqui. E a dívida líquida sobre o EBITDA, que é mais ou menos quanto tempo levaria em anos pro EBITDA pagar toda a dívida líquida da empresa, é 7,03. Meus amigos, isso é péssimo também, porque como eu falei para vocês, o ideal é que seja no máximo 3,5. Nos últimos relatórios, aqueles que ela mostrava, tava 3,5 lá, mas aqui no site do Status Invest tá 7,03. Se realmente for 7,03, tá horrível, porque no máximo era para ser 3,5. A margem líquida, o ideal é que seja 10. Segundo os analistas, para mim o ideal é que seja acima de 20. Aqui tá negativa, meus amigos. Horrível isso aqui. 1,59 negativa. O ROI, pessoal, ideal para os analistas considerarem boa é a partir de 10. Para mim, a partir de 20. E aqui também tá negativa. Retorno sobre patrimônio líquido está menos 35,29. Horrível também. Eu não vou mostrar aqui o mapa de calor, exatamente que eu já falei para vocês. 2023 ela não distribuiu nada. 2020 para trás também não distribuiu nada. Vários anos atrás é que ela distribuiu. Então, só iria mostrar 2021 e 2022, e eu acho que não faz muito sentido isso. Então a gente vai mostrar agora o que os analistas estão pensando dessa ação. Agora eu pergunto para você, o que é que você acha que os analistas estão achando? Com tanto número ruim, vocês acham que ele está indicando compra ou está indicando venda? Eu, olhando esses números, eu fortemente tenderia a dizer, eles vão indicar venda, mas vamos ver o que é que eles vão dizer. E aí você chega aqui, temos aqui a Marfrig, aqui o preço está até diferente, lá do Status Invest, estranho. Temos uma análise recentíssima,
3 de abril dos analistas, e são 11 analistas, e olha qual a recomendação deles. Compra, meus amigos. Sim, compra. Não é venda, não. Não é nem manter, é compra. 5 indicam compra forte, aquele negócio. Meu amigo, essa ação tá muito boa, tá muito top, compre logo. Compre logo antes que seja tarde. Enquanto isso, tem um dizendo compra. Compre, meu amigo. Vale a pena. 4 indicam manutenção, ou seja, se você tem, meu amigo, você não é para vender, não é para comprar. Se você não tem, não é para comprar. E apenas um solitário diz para vender. E é só a venda, não é a venda forte. Na média, eles indicam esses 11, na média fica compra, porque a maioria indicou compra, então fica compra. Então é isso, meus amigos. É surpreendente isso. Você vê aqui, por exemplo, o número de lucro por ação, o LPA, em 2020 foi positivo, em 2021 foi positivo. Em azul é a previsão e esse verde, mais ou menos, verde azulado, é o reportado. Então você vê que o previsto era menor em 2020 e foi reportado maior. Ao contrário, em 2021, a previsão era maior e foi reportado menor. Em 2022, a previsão era menor e foi reportado maior. Aí em 2023, negativo. E a previsão era também negativa. Só que o reportado foi um pior do que eles imaginavam. E a previsão para 2024 é prejuízo também, só que um prejuízo menorzinho. E o preço-alvo da ação para os próximos 12 meses é de R$ 12,53. Ou seja, por isso que eles estão recomendando compra, porque eles acham que o valor da ação vai se valorizar cerca aí de uns 20%, basicamente. É isso. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se inscreva no canal, deixa aquele likezão, deixa um comentário aqui pra gente bater essa meta de 500 views. Se batemos a meta de 500 views, vamos ficar 2 vídeos, que se a gente bater 500 views nos 2 próximos vídeos de ações que a gente vai lançar a cada 15 dias, por enquanto, se a gente mantiver essa média de 500 views ou mais, a gente volta a fazer vídeos semanais aqui de ação no canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!